Olá, olá. Hoje estamos aqui novamente para dar algumas informações, algumas dicas importantes para você. Meu nome é Robert, eu sou hipnoterapeuta de hipnose há 14 anos, professor de hipnose clínica e professor de hipnose clássica e professor de hipnose científica e professor de hipnoterapia e professor de hipnose há 14 anos. Me formei nos Estados Unidos, no México e nos Estados Unidos e fiz um aperfeiçoamento no Brasil e em Portugal. Mas eu gostaria de falar com você hoje, depois que você deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal, você que está com curiosidade, quiser fazer uma pergunta para a gente diferente, uma pergunta interessante que nos faça pensar sobre o assunto de hipnose, eu quero falar de um assunto, por exemplo, quanto custa uma sessão de hipnose? Quanto deve custar? Quanto pode custar? Como que funciona quantas sessões são necessárias e quanto custa e quantas sessões são necessárias? Dois assuntos num só, pode ser? Quantas sessões são necessárias e quanto custa ou deve custar uma sessão de hipnose, não é? Vamos pela primeira. Quantas sessões são necessárias? Bom, se você pensar como a cabeça de um psicólogo, se você está acostumado a ir no psicólogo, fazer psicanálise, usar psicologia, você vai falar assim, são muitas sessões que precisa. Não dá para resolver porque não foi resolvido muitas coisas em muitas sessões de terapia, de psicologia. Então, imagino que precisa de muitas sessões para fazer hipnose. E não é verdade, porque hipnose ela é uma indução que você mesmo se propõe a fazer na terapia e uma vez feita, a gente vai objetivamente direto no problema, no núcleo do problema, aonde apareceu as chamadas demandas, conforme diz o meu amigo Rafael Karsh, as demandas, que na verdade são problemas emocionais. Então assim, quantas sessões são necessárias? Se você olhar como psicólogo, são muitas sessões, né? Mas se você olhar como terapeuta de hipnose, você vai perceber que dá para resolver várias coisas ao mesmo tempo. E quem resolve as coisas na raiz do problema, não fica só tentando resolver o problema, compreendeu? Não fica resolvendo os sintomas, não fica remoendo os sintomas, não fica fazendo questionamentos do tipo, será que você deveria pensar diferente? Você deveria agir diferente? Você deveria pensar melhor no seu comportamento, na forma como que você pensa, porque fulano de tal falou isso, falou aquilo e tal, conforme, porque Freud não sei o que lá e tal. Todo mundo ajuda, mas não resolve porque hipnoterapia de hipnose é uma coisa objetiva, vai direto na fonte do problema, Então assim, as pessoas pensam que precisa de muitas sessões, não precisa de muitas sessões. Por quê? Porque é uma coisa objetiva. Uma vez resolvido as emoções, substituído ou resolvido ou ressignificado as emoções que disparam as depressões e a ansiedade, nunca mais você vai tomar remédio, medicamento, você vai no médico para esse tipo de coisa. Você pode ir por outras questões e você vai conviver com as pessoas ao seu lado contaminadas do mesmo jeito emocionalmente, mas você vai ficar bem. Então não precisa de muitas sessões. Tem terapeutas que fazem muitas sessões para ganhar dinheiro lento, devagar, em mais sessões. Fazem 3, 4, até 6 sessões eles fazem. Eu fazia 6 sessões, 14 anos atrás. A gente vai atualizando os métodos e tal, eu passei a fazer 3 sessões. Hoje eu faço uma sessão de 3 horas e um retorno em 30 dias de 1 hora. Porque é uma sessão bem feita, com avaliação de 30 minutos e uma terapia de 2 horas. São quase 3 horas de trabalho. Dá para fazer uma varredura, um monte de coisa, dá para fazer tudo. Aí você pensa, tudo o quê? Tudo que você sente que te incomoda. Todo objetivo que é necessário para resolver as coisas relativas à depressão, à ansiedade, que já está linkado com a fobia, com medo, com a angústia, com a insônia, com estresse. Se trata a ansiedade, você trata
angústia, estresse e outras coisas. Se você trata o medo, que é relativamente à depressão, esse tipo de sintomas são tratados, então você, na verdade, está tratando a base da sua depressão. Você não vai ter mais depressão, nem suicídio, você não vai mais comer exageradamente, não é verdade? Então, assim, quantas sessões são necessárias? Aí vai de cada profissional, né? Tem profissional que estende o trabalho dele, quer fazer uma sessão, resolver um problema de cada vez. Tem outros que fazem, tem escola agora no Brasil que ensina os terapeutas a fazer somente uma sessão. Por exemplo, uma escola chamada Omni, e eu recomendo, hein? Eles fazem uma sessão só, acabou. Então, assim, eu faço uma sessão e mais um retorno, com os mesmos padrões da Omni. Com os mesmos padrões da Omni, porque a hipnose é tudo igual, é tudo básico. Não é hipnose de rua. Hipnose para entrar em estado de hipnose para fazer a terapia, a Omni faz, eu faço, todo mundo faz, as pessoas fazem. Hipnose é hipnose. A terapia é que é o diferencial. O terapeuta, a formação do terapeuta, a qualidade do terapeuta, a experiência de vida do terapeuta. E a segunda pergunta nesse vídeo é: quanto custa uma sessão de hipnose? Também é outro questionamento. Se a pessoa tem mais tempo de terapia de hipnose no Brasil, tem mais informações, é mais qualificado, ou porque ela tem mais diploma, mais formação, vai cobrar mais caro? É muito relativo. Às vezes tem um profissional que já está há 2, 3 anos aí, faz muito bem feito terapias, tem psicólogo que faz terapias bem feitas, faz 2, 3, 4 e cobra um valor lá simbólico X. E tem terapeuta que já tem muita demanda, muitos clientes ou muitos pacientes, e ele não tem tempo para fazer tudo, então ele cobra mais para poder selecionar quem pode pagar mais, faz, entende? Tem terapias, o pessoal da Omni costuma cobrar, não vou falar, mas exatamente, de 2 a 3 mil reais por aí. Outros terapeutas cobram até R$1.000 uma terapia. Outros terapeutas cobram 250, 280, 300 reais. Qual o valor? Depende do terapeuta, depende do que ele vai fazer, depende de como ele deseja fazer. Ele tem direito a fazer isso porque a hipnoterapia no Brasil, ela não é regulamentada. O que é, Robert? A hipnoterapia no Brasil e a hipnose não é regulamentada. Falta uma regulamentação, mas ela funciona no mundo todo. Todos os países usam hipnose e hipnoterapia. Mas não existe uma regulamentação para isso, compreendeu? Tem coisas que não precisam de regulamentação, porque ela não vem da medicina. Ela é um suporte para a medicina. Por isso é chamada de hipnose médica, porque é um suporte para a medicina. É um suporte para a psicologia. É um suporte para os tratamentos. É um suporte para resolver. É uma ferramenta para resolver coisas. E ela é uma ferramenta definitiva para resolver coisas. Depois dessas informações, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que esse é um canal para terapias de hipnose, tratamento, perguntas e respostas. Deixe embaixo no vídeo, se você quer um assunto específico, deixa a pergunta. E dá um like, gostei, não gostei. Ajude a gente a crescer, a falar mais sobre isso e falar a verdade. Muito obrigado.